Amém. Nós agradecemos a Deus, né? Porque Ele tem nos dado chave para o melhor dos céus, a chave do reino. Nós vamos comentar um pouquinho sobre chave. Que chave? A chave, eu cheguei aqui, eu abri o portão, abri o cadeado, abri a porta da comunidade, entrei, acendi a luz, então chave, abre. Na hora que for embora, a mesma chave vai fechar ali, vai fechar lá e fecha tudo. Aí eu estudando, né, fazendo tudo, quando Samuel chegou à casa de Jessé perguntou para ele: Samuel, a tua vida é de paz? Não, é de paz, Jessé. E vamos reunir teus filhos, fazer um sacrifício, mas antes bater um papo, vamos nos santificar. E mandou reunir os filhos dele. Jessé pegou os filhos mais bonitos, pôs lá. Aí Samuel falou: apresente os teus filhos, Jessé, um a um, que o Senhor me mandou vir aqui para ungir um deles como rei de Israel. Jessé: puxa, é muita coisa para a nossa família de Jessé, não é nada. Como é que pode sair um rei de Israel de uma família sem nada? Bom, Jessé pôs todos os filhos deles ali e começou a apresentar um a um para Samuel. Ele pegou o mais velho, como é de costume, sempre o mais velho, né, lá, colocou: filho, é um guerreiro, é isso, é aquilo. Samuel, buscando a Deus, uma direção de Deus, falou: eu também pensei que fosse esse, mas não é. A gente, Jessé, olha a aparência, bonito, boa aparência, alto, mas Deus me mostrou que ele vê o coração, não é Eliabe. Aí mostrou outro, não é esse, nem esse, não é nem esse, não é nem esse, não é nem esse. Mas Jessé, acabaram-se os seus filhos? Não, tem um lá, o pequenininho, está lá no parque, manda chamar, senão a gente não continua. Voltou. A hora que chegou Davi, Samuel foi e falou: você é o escolhido de Deus. Então, a primeira chave está aí, o nosso coração. É a chave principal para tudo, para abrir porta, para fechar porta, para trazer aquilo que a gente quer trazer para o Senhor. É o nosso coração. Então depende como está o nosso coração. É um coração de adorador, porque se o nosso coração estiver bom, puxa vida, tudo que nós formos olhar vai estar bom. Agora, se os nossos olhos naturais forem olhar, a gente vai procurar o mais bonito, o mais alto. Não, você que serve para esse cargo, para ele, para aquele. Mas não. Deus vê o que está dentro do nosso coração. Então, se a gente for olhar com o coração lá, a gente vai ver tudo bom. Se o nosso coração tiver o Senhor, que é o nosso tesouro. Porque aonde tiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Se o meu coração estiver naquilo que eu tenho, o meu tesouro está lá. Se o meu coração estiver na minha família, o meu tesouro é a minha família. Se o meu coração estiver no meu carro, o meu tesouro é o meu carro. Se o meu coração estiver no Senhor, os meus olhos estiverem no Senhor, Ele vai ser o nosso tesouro, e é um tesouro inesgotável. É a chave que vai abrir portas para tudo que nós precisarmos, para o nosso carro, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, para o nosso dia. Vai ser chave para abrir qualquer porta. Se nós precisarmos abrir qualquer porta, vai abrir. Por quê? Por causa do nosso coração em Deus.
se vier o mal contra nós, onde vai bater se o nosso coração estiver em Deus? Bate e volta, Ele está à nossa frente, é o nosso escudo, que chave. Então nós não temos que temer mal nenhum, nada sai fora do controle de Deus. E se às vezes a gente não, eu meditando esses dias, não recebemos alguma coisa, é porque ainda não está na hora de receber. O Job me falou uma coisa, eu falei, olha que verdade, um cara estava falando, eu vou te dar uma Ferrari, está aqui. Como você vai manter uma Ferrari? Uma porca da roda dela, uma porca, custa 5 mil reais. São 20 porcas de uma Ferrari, só aí tem 100 mil reais. Nós conseguimos. Aí ele falou do IPVA, é 800 mil reais no ano, o seguro então não adianta, se a gente quiser uma coisa, se nós não vamos ter como sustentar aquela coisa. Então Deus vai nos dando o que a gente pode, no momento, para nós podermos sustentar. Então não adianta a gente pedir uma coisa para Deus, que nós não vamos conseguir dar conta. A gente não vai conseguir sustentar aquilo ali, porque nós estamos pedindo errado. Então olha, lembre-se, a chave é o nosso coração, é a nossa visão. Deixa eu ler uma coisa que está aqui, ó, que fala assim, ó, a chave de Davi, que abre e fecha portas. Lembra, nós já estudamos várias vezes que o que os profetas da antiguidade passaram foi para o nosso bem, foi para nos ensinar hoje, não é? Tudo, para quê? Para que nós façamos o que eles fizeram e que não façamos aquilo que não era para eles terem feito. Então a palavra nos ensina. E olha, o privilégio que nós temos. Eles foram os precursores, tiveram que passar por tudo que passaram, para agora, poxa vida, nós pegamos assim de bandeja. Basta nós termos o nosso coração em Cristo. Ele fala assim, ó, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o Senhor, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Que chave poderosa é esta que Davi usou para abrir ou fechar portas? Podemos também ter acesso a essa chave? Você gostaria de ter esta ferramenta à sua disposição? Sim, nós queremos. Então, tem um então. Para saber manusear corretamente esta ferramenta, primeiramente precisamos conhecê-la e aprender a como utilizá-la em nosso dia a dia para resolver problemas. Sendo assim, vamos seguir as pistas para encontrarmos esta chave de Davi e como nós podemos usá-la. Não adianta nada a gente ter uma chave na mão, mas não saber que porta que serve, não é? Às vezes a gente pode ter 50 chaves na mão, mas para que porta? Nós não sabemos. Aqui eu sei qual é a do cadeado, qual é a do portãozinho, qual é a da porta. Eu sei como abrir e como fechar, como qualquer um. Mas se nós dermos na mão de um estranho, ele vai chegar, tem duas chaves. Ele não, só se for na sorte dele acertar a primeira. Se nós pusermos 10 chaves, nós vamos saber qual é. Mas a pessoa errada não vai saber. Ele vai ter que testar uma por uma. Aí ele põe: porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Como está lá em Isaías. Sobre os ombros é uma expressão que significa a responsabilidade. Aqui ele cita Eliaquim, né? Para ser o guardião pela chave da casa de Davi.
Eliaquim foi filho de Uquias, que se tornou o mordomo da casa do rei Ezequias. Aqui surge uma indagação: o que é a casa de Davi? A resposta está na promessa feita pelo Senhor a seu povo e que foi registrada lá em Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, que ele fala que súplica é oração, é pedir. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão, como a quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O espírito de graça e de oração são um. Pois quando você experimenta a graça de Deus, você devolve a Ele a graça recebida em oração, ação de graças e adoração. Quando a gente recebe alguma coisa de Deus, o que vem primeiramente no nosso coração? Louvar, agradecer e adorar a Deus pela bondade dEle, por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que Ele nos livrou, pela coisa que Ele fez nos ver, que estava oculta, e que nós vimos. Senhor, obrigado por o Senhor me mostrar, por eu não ter feito o que eu ia fazer, por eu não ter falado o que eu imaginava que eu ia falar, que eu pensava que eu falaria. Então quantas vezes nós não agradecemos a Deus por não abrirmos a boca e falar coisa errada? Quantas vezes nós agradecemos a Deus porque Ele abriu uma porta onde você não via a porta? Então isso é o espírito de oração, de tudo, de agradecimento. Quando nós ministramos o espírito de ação de graça, estamos manifestando a graça do Senhor, estamos caminhando no espírito de graça e de oração. Olha o que é ministrar o espírito de ação de graça. O que é ministrar? É ministrar. Então os nossos olhos são bons, nós vamos ministrar a bondade de Deus para todos. A gente ministra. Foi para isso que nós fomos chamados para agora. Lembra do cântico? Somos canais pelos quais Deus encherá todas as coisas. Nós temos dúvidas sobre isso? Não. Mas não tem mais. Na palavra de Deus não tem se. Mas se nós tivermos e temos essa chave, a gente pode abrir a porta que nós quisermos. Uma coisa que caracterizou a vida de Davi é a ação de graças e a adoração que tributava ao Senhor. Davi edificou um tabernáculo que só tinha um compartimento, e nele todos podiam se aproximar e ministrar adoração 24 horas por dia. Então encontramos a primeira pista. Quando o Senhor fala sobre a chave de Davi, Ele está se referindo ao nosso fluir neste espírito de graça, ações de graça, oração e adoração. Por isso, precisamos aprender mais a respeito da oração e adoração com ações de graça ao Senhor. A gente sabe que se qualquer situação que nós estivermos passando, nós temos que pôr primeiramente o Senhor à nossa frente. E como a gente traz o Senhor para a situação? Reconhecimento dele como Deus, como Senhor da situação, adorando-o, agradecendo o nome dele, porque Deus conhece o quê? O nosso coração. Se Cristo habita ricamente no nosso coração, olha, Deus levanta-se do trono e vem ao nosso socorro instantaneamente. Ele nos livra daquilo instantaneamente. Deus, Ele sabe como fazer as coisas, porque Ele vê o que está no nosso coração. Não importa
qual seja o problema que venhamos a passar, temos a chave da casa de Davi. A oração e adoração com ações de graça que abre uma porta, dando-nos vitória sobre as circunstâncias negativas na qual nos encontramos. Então, qualquer situação que nós estejamos passando, a chave é a adoração. E essa chave está onde? Dentro do nosso coração. É como nós estamos na presença de Deus. Às vezes nós nos afastamos por alguma coisa e queremos resolver à nossa maneira. Por que Davi se saía muito bem? Então, porque ele trazia Deus para a situação. Davi, eu vou te falar uma coisa, tem um senhor muito rico, muito não sei o que, várias ovelhas, coisa, mas ele pegou de um que tinha uma ovelhinha só e a sacrificou. O que esse homem merece, Davi? Ele merece ser morto. Esse homem é você, Davi. O que ele fez? Ele correu para pôr culpa naquele, nossa, aí ele escolheu o quê? Cair na mão do Deus vivo, porque ele tem misericórdia. O nosso inimigo não tem misericórdia de nós. Ele sabia que no Senhor ele ia encontrar alguma coisa, ia encontrar a solução. Deus trouxe castigo, trouxe tudo, ele jogou a culpa somente nele. Ele não jogou a culpa, não, mas eu estava ali. Por que ele não foi para a guerra? O exército dele estava todo na guerra, mas ele preferiu ficar no palácio. Você vê, um homem segundo o coração de Deus, e olha a bondade de Deus, que deixa Cristo Jesus ser chamado filho de Davi. Quantos não falam isso? O meu avô Joaquim chamava Jesus Cristo, meu Senhor, filho de Davi. Por quê? Ele tinha a chave, corria para a presença de Deus. Ele não corria para resolver através de conchaves, não. Ele era rei, mas o que ele fez? Ele correu para a presença de Deus e pegou tudo aquilo lá. Ele se humilhou tanto, se fez tanto que Deus, da onde surgiu Salomão? Poxa vida, da filha da mulher que ele se prostituiu. Mas como, gente? Você vê o que é um coração de adorador, um coração puro. Eu às vezes fico pensando também, poxa vida, Jacó. Quando Jacó foi lá para a casa de Labão, ele viu Raquel, ele amou Raquel. A hora que ele botou o ouro em Raquel, ele amou Raquel. Foi assim. Ele amou Raquel. Foi lá para Labão, mas Labão fez uma maracutaia, botou Lia, porque era mais velha. E Lia amava Jacó. Lia amava Jacó. E Jacó não queria, ele queria Raquel. Mas ele teve quantos filhos com Lia? 6 filhos. E Raquel não era assim. Raquel era interesseira, era isso, era aquilo. Não amava Jacó porque ela viu assim. Não, Lia amava Jacó. Aí foi daqui, foi de lá, botou Jacó, teve mais 2 filhos com Bina, uma Lia pôs também, Raquel pôs também. Aí, pelo coração de Jacó, ele deu 2 filhos a Ruth, José e Benjamim. Quem foi o escolhido de Deus? José. Ele foi feito tudo aquilo lá, Deus, por quê? O coração de José. Olha o que ele foi, ele fez, ele passou tudo que tinha que passar. No fim ele viu os irmãos, não culpou os irmãos, chamou, ele era o libertador daquela era. Através do Egito, Deus livrou Jacó e a família dele de morrer de fome. Então, a chave é o nosso coração
Como está o nosso coração diante de Deus? Deus é muito simples. Deixa eu pegar mais alguma coisa aqui. Ele fala a respeito do tabernáculo de Davi, que Davi fez de qualquer um podia entrar no Santo dos Santos. Olha o que Davi fez, o coração de adorador de Davi. Ele pôs um compartimento só e pôs a arca ali. Quem quisesse chegar diante da arca podia adorar a Deus 24 horas por dia. Aí ele põe, deixa eu pular umas coisinhas. Ele fala uma coisa aqui, ó. Quando Jesus estava na cruz, no momento de grande angústia, citou as palavras de Davi, registrado no Salmo 22, que começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, no momento de grande angústia, nosso Senhor citou as palavras de Davi no Salmo. Quando catamos as palavras de Davi, um espírito de graça, aqui ele põe um parênteses que é ações de graça, e adoração flui através de nós, e então portas são abertas. Quando flui esse espírito de graça, que é ações de graça, e adoração flui através de nós, então portas são abertas, problemas são resolvidos, inimigos são vencidos, o medo e a angústia saem de nós, e o Senhor é entronizado sobre todas as circunstâncias. Quando nós entregamos as nossas situações ao Senhor, nós entronizamos o nosso Senhor sobre todas as circunstâncias que nos cercam. Aí nós perguntamos: como podemos nos livrar do medo, estresse, preocupações, angústia, fé enfraquecida, solidão e outros males? Adore ao Senhor com as palavras de Davi e demais salmistas. Lembra-se do Salmo 23? Quando você se encontra no vale da sombra da morte, com inúmeros inimigos ao seu redor e tomado pelo temor, adore ao seu amigo íntimo, que suprirá todas as suas necessidades e apaziguará a ira dos seus inimigos. O seu amigo te apacentará, e por sua abundante graça suprirá as suas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Bondade e graça te seguirá todos os dias da sua vida, porque você está na casa do Senhor para sempre. A chave de Davi abre a porta da casa do Senhor para nós, para vivermos na sua abundante graça e provisão. A adoração é a chave para abrir, para nós vivermos na abundância de Deus, na graça e na provisão de Deus. Nós sabemos que Davi se passou de doido, né? Para frente do rei Aquis, aquele que queria matar Davi, porque ele falou: se eu for lá, ele vai me matar. Então ele deu uma de doido, o rei falou: ei, eu não quero isso aí. Aí ele foi lá para a caverna de Adulão, lá ele ficou, e lá ele conseguiu reunir um exército de 400 homens que não tinham nada na vida, não sabiam de nada, eram incultos. Mas o que ele fez? A presença de Deus nele, a adoração, transformou aquilo lá num grande exército. O que a adoração e o nosso coração faz? Ele nos enche da sabedoria e das habilidades de Deus. O nosso coração. Precisamos de alguma coisa? Precisa de sabedoria? Não tem a palavra? Peça a Deus. Precisa de alguma coisa? Peça. Como ele ensinou todos aqueles homens a fazerem o tabernáculo, a arca, ninguém sabia nada.
o espírito de sabedoria e de inteligência. Aí ele põe aqui, estou pulando um pouquinho: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma, e lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Como está lá, no Salmo 34:4. Na caverna de Adulão, Davi orava e adorava ao Senhor, juntamente com todos que ele se ajuntaram. A oração e a adoração foram as chaves que Davi usou para que o Senhor o livrasse de todos os seus temores e tribulações. Na caverna, Davi, consciente que estava na presença do Senhor, cantou: o anjo do Senhor acampa-se ao redor de que os temem e os livra. Agora Davi não estava mais com medo de Saul, nem do rei de Gate, porque sabia que o anjo do Senhor o protegia com uma cerca ao seu redor e o livrou dos temores. Cante e adore as palavras de Davi. Usando a chave de Davi, portas se abrirão e você estará livre de todos os seus temores e tribulações. Isso mesmo, de todos e quaisquer tipos de problemas. E então, Davi nos faz o convite: vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Davi nos ensinou, compartilhando sua própria experiência, o que o temor do Senhor pode produzir em nossas vidas. Lá em Deuteronômio 6,13 nos ordena a temer ao Senhor. E Jesus, em Mateus 4,10, ele explica que o temor, o que é o temor do Senhor? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Portanto, toda vez que você ler a palavra temor no Antigo Testamento, você pode substituir por adorar, conforme Jesus nos autoriza. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Cante estas palavras de Davi, ore, louve e adore ao Senhor, para você ter longevidade e veja dias bons. A chave de Davi está no seu coração, nos seus lábios. A adoração abre a porta da casa do Senhor e libera toda a sua provisão e bondade. Aqui ele fala que essa adoração é a chave que vai trazer as pessoas até nós. É aquilo que fala que 10 pessoas grudarão na orla de um judeu e falam: eu vou onde você vai. Então lembre-se, o que atrairá as pessoas a Cristo está aqui dentro de nós. É o nosso coração, aqui está a chave. E olha, fala uma coisa aqui em Apocalipse 21. Fala assim, do 5 ao 7. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida.
O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha, então a gente fala, nós temos a chave está nas nossas mãos, está dentro do nosso coração. Se Cristo for o nosso, como é o nosso tesouro, gente, nós temos chave para abrir e fechar aquilo que a gente quiser. Circunstâncias, coisas que vêm, não podemos fechar, não. Abrir portas onde não tem porta, nós sabemos disso. Então, tudo que os antigos passaram nos ensinou muito. Não adianta nós olharmos com nossos olhos naturais e chamarmos pessoas com os nossos olhos naturais. O que chamará as pessoas é o que está dentro do nosso coração. É aquela glória que vai resplandecer em nós. Aquilo atrairá as pessoas a Cristo. Quem é o Cristo na terra? Por quando Ele se manifestar, haveremos de vê-lo como Ele é. Isso atrairá as pessoas até o Cristo que está dentro de nós. Não vai atrair para nós, não, porque nós não somos, mas o Cristo que está em nós é tudo. E em Cristo nós somos tudo, nós podemos tudo nele. Então, olha, que a gente medite mais a respeito dessas coisas, né? Do nosso coração. Por que Deus escolheu uma coisa e não escolheu outra? Coração. Como está o nosso coração? Deus conhece, às vezes a gente fala, não, mas Deus conhece o meu coração. Claro que conhece. Mas e nós conhecemos o nosso coração? Às vezes a gente pode achar que está certo, mas não está. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Às vezes alguma coisa está, não, mas nossa, Deus sabe do meu coração. Mas eu sei do meu coração. Cristo sabe do nosso coração. Ele escolheu Davi por quê? Por causa do coração dele. Não eram todos filhos de Jessé? Puxa vida, filho, Cristo veio da raiz de Jessé. Todos não eram filhos do mesmo pai? E por que Deus escolheu Davi? O mais pequenininho, estava lá no meio das ovelhas. Samuel falou, mas acabaram-se seus filhos? Então, quando é para ser, Cristo manda nos buscar. Aquilo que é nosso, que Cristo nos deu, ninguém tira. Ninguém. Alguém pode, não, mas esse é melhor. Não é esse, não é aquele. Acabou. Manda buscar. Olha, que Deus abençoe cada um de nós com esse coração que Cristo quer que nós tenhamos, e nós temos esse coração. Nós temos. Nada vai mudar o nosso pensamento, porque nós temos a mente e o coração de Cristo. É nas nossas veias que Ele corre. Ele corre dentro de nós. E Ele quer o quê? Que isso seja manifesto. Como nós vamos manifestar? A chave está aqui. Adoração, ações de graça. Ele está no controle da nossa vida. Ele controla o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar. Ele controla tudo. Vamos chamar Cristo para todas as nossas situações. Não vamos tentar resolver pela nossa sabedoria. Não, eu sei. Imagina, eu faço isso aqui há 40 anos. Eu faço isso há 50 anos. E aí? Enganoso é o coração do homem. Então, qualquer situação, por mais simples que ela seja, chame Cristo para ela. Amém. Ele sabe como resolver. Amém. Que Deus nos abençoe com isso. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Deus.